Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, está ali essa pequena história que é tão lúdica, ela é tão lúdica, ela tem contornos tão teatrais, tão performáticos, né? Um baixinho que para ser visto tem que subir em uma árvore, e que alguns estudiosos chegam a pensar que ela era uma parábola contada pelos discípulos, incluindo Jesus. Mas isso não tem nenhuma prova final, porque também Zaqueu foi um desconhecido na história do cristianismo. Não se sabe onde foi parar esse Zaqueu. De tão dramática, de tão dramatizada que é a história, tão lúdica que é a história do encontro de Jesus com Zaqueu. Vamos ler o texto bíblico? Diz assim: e tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis um homem de nome Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, chefe da receita, né? Chefe da alfândega. E ele próprio, um homem rico, procurava ver Jesus e não conseguia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Correndo à frente, subiu a um sicômoro para o ver, porque ele estava para passar por ali. André Choraqui diz que esse sicômoro chegava até a 25 metros de altura, então era uma árvore interessante. Quando chegou àquele local, Jesus levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em tua casa. Ele apressou-se a descer e acolheu Jesus com alegria. Ao verem aquilo, murmuravam todos entre si, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: eis que a metade dos meus bens, Senhor, dou aos mendigos. E se defraudei alguém em qualquer coisa, restituo-lhe 4 vezes mais. Jesus disse-lhe: hoje a salvação veio a esta casa, e por este ser também filho de Abraão, pois o Filho da humanidade veio procurar e salvar o que estava perdido. Amém. Ore a Deus junto comigo. Senhor, nós queremos colocar os nossos olhos nessa história, colocar o nosso coração nessa narrativa, nesse testemunho bíblico dos evangelhos, testemunho que pode irradiar esperança, de onde a gente pode tirar coragem para viver. Esse testemunho que pode alimentar a nossa fé, alimentar o nosso amor. Em tempos de ódio que nós brasileiros estamos vivendo nesse país, em tempos tumultuados, estranhos, de ameaça aos valores mais belos, aos valores mais bonitos, nós nos sentimos às vezes desesperançados, extenuados. Que essa palavra possa nos fazer olhar mais uma vez para a vida e nos fazer enxergar com olhos renovados, com outro olhar, para que a gente supere tudo isso. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Uma das metáforas mais potentes, das figuras de linguagem mais potentes da Bíblia é a visão. Central, de Gênesis a Apocalipse, a experiência com a maneira de olhar, abrir os olhos, fechar os olhos, olhar de novo, prestar atenção. A maneira de olhar tem um destaque enorme no texto bíblico, não por acaso. Talvez porque a Bíblia
de antemão, carregue esse testemunho, essa advertência, que muito do nosso problema é causado pela maneira pela qual a gente olha, pela maneira como a gente vê, pelo ângulo que a gente assume na vida e do qual a gente observa as coisas, pelo ponto de vista que a gente abraçou, assumiu como sendo definitivo. De Gênesis a Apocalipse, quer ver? Abraão é convidado a olhar para o céu e contar as estrelas e entender o tamanho da visão de Deus para a sua descendência. Agar, você conhece a história de Agar? É convidada a abrir os olhos para ver que morria de sede ao lado de uma fonte d'água. Moisés vê uma sarça ardente. Ao se aproximar e olhar mais de perto, descobre que Deus quer fazê-lo enxergar sua gente que está sofrendo, mesmo longe dos seus olhos. Geazi, o servo de Eliseu, eu gosto muito dessa história, conta para o profeta que o exército inimigo tinha cercado a cidade. O homem de Deus ora para que seus olhos sejam abertos, e ao olhar de novo, Geazi vê que, além do cerco dos inimigos, há o cerco do exército de Deus. O salmista canta: elevo os meus olhos para os montes, porque os montes eram acesso inevitável, e do qual desciam os inimigos para invadir a cidade. Então ele diz: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E aí ele olha de novo e diz: meu socorro vem do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar. Zacarias, marido de Isabel, sacerdote, ao receber a promessa de um filho, eu acho muito curiosa essa história, fica cego nos 9 meses de gestação de João Batista, e ele só volta a ver quando a criança nasce. Quando nasce a promessa, nasce também um novo olhar. Jesus parece escolher os sinais que mais realiza, e entre eles o de fazer o cego ver. Talvez nos evangelhos esse seja um dos maiores testemunhos. O reino de Deus é outro jeito de olhar. E muitas vezes a nossa compreensão da vida cega os nossos olhos. E Jesus veio para abrir os nossos olhos e fazer-nos ver. No Apocalipse, João vê o temido e guerreiro leão, o leão da tribo de Judá sentado no trono. A imagem, a expectativa, a grande visão do povo de Israel, de poder e de dominação, o bravo leão sentado no trono. Mas quando ele olha, chega mais perto, quando ele olha com mais atenção, ele percebe que aquele leão tem o rosto de um cordeiro que foi morto. Por quê? Porque a visão não é da guerra, a visão é do amor. A visão não é nos salvar pelo rugido apavorante do leão, mas nos salvar pelo testemunho redentor do Cristo que se deu por nós. E não por acaso Lucas cola nessa narrativa a cura de um cego. Talvez para nos dizer o seguinte: e esse cego, quando ele é curado, ele se torna imediatamente, nos versículos anteriores, ele se torna imediatamente seguidor de Jesus em Jericó. Talvez porque Cristo queira nos dizer o seguinte: se você quiser me seguir, vai ter que ver de outra forma. Vai ter que aprender a ver de novo. Vai ter que abrir os olhos, senão você não vai dar conta de me seguir. E quando o cego vê, ele se torna um seguidor de Jesus. E aí, a gente é colocado nessa história maravilhosa, que é a história do encontro de Jesus com Zaqueu. E eu diria que é uma narrativa dos olhares. Eu não sei se você percebeu o que eu vi. Uma narrativa dos olhares e o poder que há no olhar de perder de vista
e de achar com amor, de nos abandonar e de nos salvar. Jesus atravessa Jericó cercado por uma multidão de olhares, todos eles de expectativas, de suspeitas, de medos, de desejos, de desconfianças, de interesses. É uma multidão de olhares cercando Jesus. Em Jericó há um homem, e aqui está a curiosidade do texto. Há um homem, ele é publicano, a figura do publicano é a figura do maldito. É a figura que lembra o tempo todo para as pessoas. Ver Zaqueu é lembrar-se da opressão dos romanos, porque Zaqueu cobra impostos dos judeus para os romanos. Ele é considerado um traidor, é alguém desprezível, alguém que não é digno de ser visto, alguém que tem uma trajetória que não sabia o que é o seu olhar se encontrar com o olhar do outro, porque ele era para ser evitado. E aí vem as características que eu chamei de lúdicas, no sentido de divertidas, imaginativas, porque não bastasse Zaqueu ser tratado como alguém invisível, alguém para quem não se deveria olhar, alguém a ser evitado, alguém que deveria se fazer de conta que não existisse. Não bastasse isso, ele tem uma dificuldade física no texto, porque ele é baixo e ele é baixinho e ele quer encontrar Jesus e não consegue. Ele não consegue ver Jesus por causa da sua estatura. A multidão que não o vê, não deixa ver e ser visto por Jesus. E aí ele sobe numa árvore para ver Jesus. E qual é o susto que ele toma? É que Jesus o vê, Jesus o enxerga. E aí, o processo de salvação nessa história é exatamente o do deslocamento do olhar, o do deslocamento do ponto de vista, do ângulo. Zaqueu nessa cidade não é visto por ninguém, porque é a figura desprezível. Tem que vir alguém de fora, alguém com um olhar surpreendente, alguém que vê diferente, alguém que enxerga o que todos desistiram de ver, alguém que tem em perspectiva aquilo que o preconceito, o rancor, o ódio, a violência impediu que fosse percebido, que fosse enxergado. É Jesus. Qual é a esperança de Zaqueu ao subir na árvore? Que aquele que tem outro ponto de vista possa vê-lo. E aí você coloca os olhos lá na última sentença dessa história. E a frase é linda, porque ela diz assim: o filho da humanidade, a tradução do Frederico Lourenço é preciosa, não é apenas o filho do homem, mas o filho da humanidade veio procurar e salvar o que estava perdido. É isso. Esta é a história da salvação de alguém que se perdeu no grande e perverso jogo da vida. Zaqueu, alguém de quem todos desistiram e talvez tenha se perdido pelas melhores e as mais contundentes razões. Jesus é apresentado para mim e para você nessa história como ponto de vista inusitado. É aquele que ousa se deslocar do óbvio, do já resolvido, do já visto, do já arrumado, do que a tradição já classificou, do já rotulado, do já classificado. Jesus vem e ele é esse deslocamento do olhar, é o reino de Deus. O reino de Deus não é outra coisa senão essa dinâmica de deslocamento do ponto de vista para trazer esperança, para fazer a gente ver aquilo que a gente não deveria ter deixado de enxergar. Jesus é esse o ponto de vista.
Nessa narrativa de olhares e percepções, de desencontros e reencontros, a salvação vem do deslocamento, do ponto de vista surpreendente, vem de Jesus. E aí eu gostaria de fazer duas afirmações. Primeiro, não vemos bem nada e ninguém enquanto não olhamos do ponto de vista do amor. Aprendamos com Cristo. Aprendamos com Jesus. A gente não enxerga bem se a gente não vê do ponto de vista do amor, da misericórdia. Se a gente não ousa o mais radical deslocamento do olhar, que é o da compaixão. E a própria palavra nos ajuda. Compaixão é se aproximar do sofrimento do outro. Patos é sofrimento. Paixão é a palavra que significa sofrimento. Compaixão é se aproximar, é se juntar ao sofrimento do outro. E isso é transcendência. Você tem que sair, transcender das normas, transcender as normas, transcender as regras, transcender os hábitos, transcender os costumes, transcender os preconceitos, transcender os medos, transcender os ódios. É aí que nasce o reino de Deus, quando a gente tem coragem de se deslocar do ponto de vista que está marcado e comprometido pelo ódio, pelo preconceito, pelo medo, pela suspeita, pela desconfiança, pelo ressentimento. E ao se deslocar desse ponto de vista para o do amor, a gente vê aquilo que a gente nem sabia que existia. A gente vê um Zaqueu generoso. A gente vê um Zaqueu desejoso de amor, de participação, de comunidade. Antes de tentar resolver a carência que a gente tem de valor, e é daqui que surgem muitos dos nossos problemas, essa história, ela nos convida a fazer diferente. Antes de você garantir o seu valor pessoal, a gente chama isso de egoísmo, a gente chama isso de individualismo, o que for. Antes disso, a narrativa nos convida a olhar diferente para os nossos sofrimentos, para as imagens do nosso ressentimento. Pense comigo, quem é aquele publicano? Aquele publicano, ele é a cara do ressentimento dessa gente. Olhar para Zaqueu é lembrar o tempo todo da opressão dos romanos. Olhar para Zaqueu é lembrar da traição, da deslealdade. Essa era a crise dos judeus com os publicanos. Por isso os publicanos são malditos. Por isso eles criticam Jesus, que foi para a casa de um publicano, porque ele era um funcionário judeu a serviço dos opressores, dos romanos. Ele era a própria traição, ele era a própria deslealdade. Poucas coisas nos deixam mais inseguros e feridos que a deslealdade de alguém. Quando um de nós nos dá as costas, ou frustra as nossas expectativas, ou nos trata injustamente, nosso mundo fica inseguro. E como é que a gente gosta de resolver essa insegurança que alguém produziu com a deslealdade, com a traição, com a frustração, com a decepção, com a mágoa? Como é que a gente resolve? Repudiando, odiando. É o que nós fazemos, foi o que eles fizeram com o publicano. Eles congelaram a imagem dele no ódio, para lidar com a tristeza e a mágoa que ele causava. O coletor de impostos, ele é a imagem da humilhação e do fracasso hebreu. Toda vez que eles olham para Zaqueu, eles têm que se lembrar que eles são um povo dominado, sem vida própria. Olhar para Zaqueu é humilhante, é o olhar do ressentimento, da mágoa. Olhar para Zaqueu é ver o próprio fracasso, por isso o ódio. Odiá-lo e repudiá-lo é o caminho mais fácil e parece ser a escolha mais sensata.
O modo de se proteger da sensação de fracasso e desvalor é odiar quem podia ser a nossa afirmação e se tornou a nossa negação. Por isso a gente odeia tanto. A gente odeia por desespero. A gente odeia para sobreviver. A gente odeia para dar conta da vida. O problema é que a gente tenta resolver uma dor com um veneno. Porque o ódio que a gente usa para enfrentar as decepções da vida, ele mesmo nos mata. É o que nós fazemos o tempo todo. Ao ver com interesse Jesus, quem a cidade aprendeu a odiar e desprezar, quando Jesus vai na contramão do ódio, quando Jesus assume outro ponto de vista, desloca o ponto de vista do ódio, do preconceito, do repúdio, do ressentimento, quando ele desloca esse olhar para o ponto de vista do amor e mostra interesse em Zaqueu, o que Jesus está fazendo é mais do que socorrer Zaqueu, ele está socorrendo aquela cidade. Ele dá àquela cidade a oportunidade de se livrar do ódio, de olhar para a vida diferente, de quebrar o encanto maldito que os impedia de olhar com graça e misericórdia. É o que faz Jesus. A história diz para nós que Jesus viu Zaqueu em cima da árvore e o chamou pelo nome. O gesto de Jesus, ele é cheio de propósito, ele está ali interessado em ver aquele que todos desistiram de enxergar. Esse é o movimento do reino de Deus. O reino de Deus não confirma as visibilidades. O reino de Deus não confirma as imagens que todos têm. O reino de Deus, ele nega as imagens de ódio, de ressentimento, de mágoa e de preconceito. Essa é a dinâmica do reino de Deus. E é aí que nós somos curados. Quando a gente, junto com Jesus, se desloca para outro ponto de vista e olha mais uma vez e se surpreende com aquilo que a gente vê, se surpreende com aquilo que a gente enxerga. Há alguns anos, em 2007, eu assisti, ou 2008, não tenho certeza, mas logo depois que o filme A Vida dos Outros ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2007, um filme alemão, os alemães vêm ganhando esses prêmios com muita frequência, né, nas duas últimas décadas, e quando eu vi esse filme eu fiquei profundamente marcado, porque há uma dinâmica de olhar também nesse filme. O filme conta a história da Alemanha Oriental em 1984, 1986. A Alemanha, ela era separada, né, em Alemanha Oriental, que era a Alemanha comunista, e a Alemanha Ocidental, a Alemanha capitalista. E na Alemanha Oriental, o rigor e o controle, a fiscalização, o monitoramento das pessoas, a invasão de privacidade era uma crise, era um problema daquela sociedade. E o casal que protagoniza a história é de um diretor de cinema, de teatro, que tinha um relacionamento com uma atriz. E essa atriz passa a ser objeto de desejo do ministro da Cultura, que por sua vez manda fiscalizar, manda vigiar o comportamento desse casal. E um funcionário, capitão do exército alemão, um homem frio, seco, um burocrata a serviço do Estado, acostumado a julgar, acostumado a investigar a vida das pessoas, a encontrar as suas falhas, a detectar as suas fraquezas. Ele é uma pessoa inclemente, seco. Ele faz esse papel. O filme é brilhante. Só que ele, à medida que começa a vigiar o casal, com escuta, com imagens,
as correspondências, à medida que ele, no ponto de vista do observador, começa a prestar atenção e se aproxima da vida íntima do casal, ele mesmo começa a mudar. E o homem seco se compadece. E o homem seco começa a se questionar sobre as suas relações de afeto, sobre as suas relações familiares, sem sequer conhecer pessoalmente o casal, sem nunca chegar sequer a conhecê-lo. Só de ver e se aproximar deles, o que ele vê o enternece, o toca, mexe com ele, afeta a sua maneira de enxergar. Eu diria que essa é a dinâmica do reino de Deus, e esse é o convite de Jesus para mim e para você. A grande revolução da vida, o grande projeto de salvação de Deus para mim e para você, é um deslocamento do olhar para o ponto de vista do amor. É isso que vai salvar a vida, é isso que vai trazer cura para a nossa cidade. Segundo, a gente se torna outra pessoa quando tenta olhar diferente para as outras pessoas. A expressão de Jesus na casa de Zaqueu é muito curiosa. O texto diz que Zaqueu recebe Jesus com uma alegria muito grande. E a gente não sabe o que aconteceu, as conversas que aconteceram, se eles comeram, beberam, muito provavelmente. Era assim que um anfitrião, recebia os seus hóspedes. Ele ungia a cabeça do caminhante com óleo para poder refrigerar, para refrescar, para regenerar a pele da cabeça. Os caminhantes andavam debaixo de um sol escaldante, lavava os pés do caminhante que vinham empoeirados, cheios de calos, oferecia comida, bebida, um bom vinho. Certamente um monte de coisa boa já tinha acontecido naquele ambiente. E Zaqueu rompe a história com uma afirmação que é surpreendente. Ele diz: se eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu cometi algum erro com alguém, se eu enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes o que eu tirei dessa pessoa. E diante disso que ele diz, Jesus faz uma afirmação a contragosto, porque ele está sob crítica. Ora, afinal de contas, o olhar de Jesus é tão diferente que chega a ser desconcertante. Ele ama aqueles que foram amaldiçoados, aqueles que foram classificados como quem não é digno de ser amado. Ele ama. Ele olha com interesse para aquele que era a cara do ressentimento e da mágoa, aquele que era o testemunho do fracasso dos hebreus. Ele olha de outro modo, se interessa, se envolve com essa pessoa e é criticado. O texto diz que eles o criticavam porque ele estava comendo na casa de um pecador, alguém que se deve perder de vista, alguém que não merece sequer existir. E quando na casa de Zaqueu Jesus vê a expressão dele por tudo que aconteceu, a reação dele diante de tudo que aconteceu, a afirmação de Jesus, ela é revolucionária, porque ele diz assim: hoje houve salvação nessa casa, e quem tinha sido perdido de vista foi achado. Quem a gente abandonou, desprezou, foi achado pelo Filho da humanidade. É a expressão de Jesus. Aí a minha pergunta é: salvação? Que salvação? Porque o nosso treinamento religioso, evangélico, cristão, doutrinário, é que a salvação é uma coisa que a gente experimenta por causa da morte de Jesus, e Cristo nem morreu ainda, e o homem já está salvo. Ele é salvo pela vida de Jesus, pela vida intensa de Jesus, pela vida generosa de Jesus. Ele é salvo pela vida graciosa de Jesus, pelo testemunho de amor em Jesus. Ele é salvo porque é visto com outro olhar por Jesus. E ele muda a ponto de Jesus dizer: foi salvo.
está salvo. Hoje aconteceu salvação aqui. Houve uma mudança em Zaqueu, mas a mudança em Zaqueu é, na verdade, proporcional também a um outro olhar para as pessoas. Ele diz: olha, se eu fiz alguma coisa contra alguém, eu vou devolver 4 vezes, e eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. O que muda Zaqueu também é uma mudança na maneira de ver os outros. Mas há algo que eu acho muito curioso nessa afirmação de Zaqueu. É que há aqui uma nova moralidade. Tem uma outra moralidade nessa história, nessa salvação. Quando a gente pensa em salvação, vida religiosa, vida com Deus, a gente fala logo uma lista de valores morais que são importantes. Honestidade, integridade, verdade, não é? Fidelidade. Há uma série de valores morais que são importantes para nós. São tão importantes que a gente sente escrúpulo. É o que se espera de toda pessoa que tem compromisso com uma vida harmoniosa, uma vida que respeita o outro. É que sinta escrúpulo e pense 1000 vezes antes de fazer algo, se arrependa se fizer errado. Mas a moralidade aqui em Zaqueu, ela tem uma outra dimensão, que pode ser a dimensão que a gente não enxerga com facilidade. É que, para Zaqueu, são 2 faces da mesma moeda, da mesma moral. Tão imoral quanto tirar de alguém é não dividir com alguém que não tem. Na mudança dessa nova moralidade em Zaqueu, é tão imoral a maldade praticada contra alguém, quanto a bondade que se deixou de fazer a alguém. Também é imoral. É imoral roubar, mas é imoral não ter compaixão. É imoral tirar dos outros, mas também é imoral ter e não dividir com aquele que não tem. E talvez essa seja a grande revolução do reino de Deus. Há uma nova moralidade aqui. É mal agredir uma pessoa, mas ficar indiferente ao seu sofrimento também é mal. E se você mudou o seu modo de olhar para a vida, se você experimentou o que Jesus chama aqui de salvação, se omitir também vai ser um problema grave que você vai querer enfrentar. Se omitir vai doer em você, vai te causar escrúpulo, cruzar os braços quando o outro sofre, tornar-se indiferente, aprender a não ver o sofrimento do outro, a não se importar com o outro, também é maldade. E o reino de Deus veio para nos ajudar a deixar de fazer o mal ao outro, mas principalmente, talvez mais ainda do que isso, a nos ajudar a não deixar de fazer a bondade que a gente pode fazer ao outro. O reino de Deus vai fermentar em você escrúpulos pela honestidade, pela justiça, e o reino de Deus vai gerar em você o desejo de fazer algo por alguém que pode ser ajudado por você. Eu gostaria de orar por você nesse momento, em nome de Jesus.